onde está o trono de Satanás. A razão pela qual isto faz parte do elogio do Espírito é porque estes bravos soldados da cruz estavam vencendo Satanás, bem no meio de seu próprio lugar do trono. Eles estavam vencendo a batalha através do nome e da fé de Jesus, bem no campo dos líderes das trevas. Que tremendo elogio! Como os poderosos homens de Davi, que invadiram o acampamento do inimigo para trazer a água a Davi, para matar a sede, assim estes gigantes da fé invadiram o reino da fortaleza terrena de Satanás, e pregando e exortando, trouxeram a água de salvação aos que viviam sob a sombra da morte. Agora, por mais que essas palavras referentes ao trono e ao reino de Satanás façam parte de louvor a Deus aos seus escolhidos, elas realmente estabelecem um panorama para a denúncia do mal que ganhava supremacia na igreja. Pérgamo. Trono e lugar de habitação de Satanás. Para muitos, estas frases têm sido meramente pictóricas, em vez de verdadeiramente históricas. Porém, elas são certamente reais, e a história dá pleno testemunho disso. Pérgamo foi realmente o trono e o lugar de habitação de Satanás. Isto aconteceu assim. Pérgamo não era originalmente o lugar onde Satanás, quanto a assuntos humanos, habitava. Babilônia sempre tem sido literal e figurativamente o seu quartel-general. Foi na cidade de Babilônia que a adoração satânica teve sua origem. Gênesis 10, 8 a 10. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 11, 1 a 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel é o nome original de Babilônia, significa confusão. Ela foi literalmente começada por Cusi, filho de Cão, mas tornou-se um reino de poder e grandeza sob seu filho, Nimrod, o poderoso caçador. Nimrod, de acordo com o relato de Gênesis 11 e também de acordo com a história profana, dispôs-se a realizar 3 coisas. Ele queria edificar uma nação forte, o que ele fez. Ele queria propagar sua própria religião, o que ele fez. Ele queria fazer nome, o que ele também realizou. Suas realizações foram tão monumentais que o reino da Babilônia foi chamado a cabeça de ouro entre todos os governos mundiais. Que a sua religião ganhou proeminência está provado pelo fato da Escritura identificá-lo completamente com Satanás, em Isaías capítulo 14 e em Apocalipse capítulo 17 e 18. E pela história podemos provar que ela invadiu todo o mundo
e é a base de cada sistema de idolatria e o tema da mitologia, embora os nomes dos deuses difiram nas várias regiões da Terra de acordo com a linguagem do povo. Nem é preciso dizer que ele fez nome para si mesmo e seus seguidores, porque enquanto esta presente era continuar até que Jesus se revele aos seus irmãos, ele será adorado e honrado, ainda que sob um nome diferente de Nimrod, e num templo ligeiramente diferente daquele do qual ele era adorado originalmente. Uma vez que a Bíblia não trata a história de outras nações em detalhes, será necessário pesquisar os antigos registros profanos para encontrar nossa resposta de como Pérgamo se tornou o trono da religião satânica da Babilônia. As principais fontes de informação serão os registros da cultura egípcia e grega. A razão disto é que o Egito recebeu sua ciência e matemáticas dos caldeus e, por sua vez, a Grécia os recebeu do Egito. Ora, uma vez que os sacerdotes eram encarregados de ensinar essas ciências, e desde que essas ciências eram usadas como parte da religião, nós já sabemos a chave de como a religião babilônica ganhou sua força nesses dois países. Também é verdade que toda vez que uma nação conseguia vencer outra nação no devido tempo, a religião do conquistador tornava-se a religião do conquistado. É bem isso conhecido que os gregos tinham exatamente os mesmos signos do zodíaco que tinham os babilônios, e tem sido encontrado nos antigos registros egípcios que os egípcios transmitiram aos gregos o seu conhecimento de politeísmo. Assim, os mistérios da Babilônia espalharam-se de nação a nação, até que apareceram em Roma, na China, Índia e até mesmo tanto na América do Norte como na do Sul, encontramos exatamente a mesma adoração básica. As histórias antigas concordam com a Bíblia, que esta religião babilônica com toda certeza não era a religião original dos povos primitivos da Terra. Foi a primeira a se desviar da fé original, porém ela mesma não foi original. Historiadores tais como Wilkerson e Mallet provaram conclusivamente, conforme documentos antigos, que num certo tempo todos os povos da Terra criam um Deus, supremo, eterno, invisível, que pela palavra de sua boca trouxe todas as coisas à existência, e que em seu caráter era amoroso, e bom e justo. Porém, como Satanás sempre corromperá tudo o que se pode, o encontramos corrompendo as mentes e os corações dos homens para que rejeitem a verdade. Como ele sempre tem procurado receber adoração como se fora Deus, e não servo e criação de Deus, ele desviou a adoração de Deus, a fim de que pudesse atraí-la para si mesmo e assim ser exaltado. Ele certamente conseguiu realizar seu desejo de espalhar sua religião por todo o mundo. Isto é autentificado por Deus no livro de Romanos. Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, até que se desvaneceram em seus discursos, e através de um coração obscurecido aceitaram uma religião corrupta, na medida em que adoravam criaturas e não o Criador. Lembre-se, Satanás era uma criatura de Deus, filho da alva. Assim, encontramos que onde, uma vez a verdade foi disseminada entre os homens, e todos persistiam nesta única verdade, eis que mais tarde chegou um dia quando um vasto grupo se desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração ao redor do mundo. A história testifica que os da tribo de Sem, que permaneceram com a verdade imutável, estavam em sólida oposição aos da tribo de Cão, que se afastaram da verdade para a mentira do diabo. Não há tempo para travar uma discussão sobre isso. É meramente apresentado
para que você possa ver que havia duas religiões e somente duas, e a maligna tornou-se mundial. O monoteísmo converteu-se em politeísmo na Babilônia. A mentira do diabo e os mistérios do diabo levantaram-se contra a verdade de Deus e os mistérios de Deus naquela cidade. Satanás verdadeiramente tornou-se o Deus deste mundo e exigiu adoração naqueles que tinha enganado, fazendo-os crer que ele era verdadeiramente o Senhor. A religião politeísta do inimigo começou com a doutrina trinitária. Foi lá atrás, na antiguidade, que a ideia de um Deus em três pessoas começou a existir. Quão estranho que nossos teólogos modernos não tenham vislumbrado isto, mas tão obviamente enganados por Satanás quanto foram seus antepassados. Eles ainda creem em três pessoas na divindade. Que nos mostrem apenas um lugar na Escritura onde haja alguma autoridade para esta doutrina. Não é estranho que, enquanto os descendentes de Cão continuaram seu caminho na adoração satânica, a qual envolvia um conceito básico de três deuses, que não haja nenhum traço dos descendentes de Sem, crendo em tal coisa ou tendo qualquer adoração cerimonial que envolvesse até mesmo um símbolo disso. Não é estranho que os hebreus crescem: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Se houvesse três pessoas na divindade, Abraão, o descendente de Sem, em Gênesis 18, viu apenas um único Deus com dois anjos. Agora, como foi representada essa trindade? Foi representada por um triângulo equilátero, assim como é representada hoje em Roma. Estranho, os hebreus não tinham tal conceito. Agora, quem está certo? Os hebreus ou os babilônios? Na Ásia, a ideia politeísta de três deuses em um resultou numa imagem com três cabeças em um corpo. Ela é representada como três inteligências. Na Índia, eles sentiram-se inclinados a representá-lo como um deus em três formas. Ora, essa é realmente uma boa teologia dos dias modernos. No Japão, há uma grande imagem de Buda, com três cabeças como aquela que descrevemos previamente. Mas a mais reveladora de todas é a que apresenta o conceito trinitário de Deus numa forma trina de, primeiro, a cabeça de um velho simbolizando Deus Pai. Segundo, um círculo que nos mistérios significa semente, que por sua vez significa o Filho. Terceiro, as asas e a cauda de um pássaro, pomba. Aqui estava a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas na divindade, uma autêntica trindade. Você pode ver a mesma coisa em Roma. Agora deixe-me perguntar novamente. Não é estranho que o diabo e seus adoradores tivessem realmente mais verdade revelada do que o pai da fé, Abraão, a seus descendentes? Não é estranho que os adoradores de Satanás soubessem mais acerca de Deus do que os filhos de Deus? Ora, isso é o que os teólogos modernos procuram nos dizer quando falam acerca de uma trindade. Simplesmente recorde esta coisa só, de agora em diante. Estes registros bíblicos, estes registros são fatos, e isto é um fato. Satanás é mentiroso e pai da mentira, e quando ele vem com alguma luz, ainda assim é mentira. Ele é homicida, e sua doutrina da Trindade tem destruído multidões e destruirá até que Jesus venha. De acordo com a história, não demorou muito para ser feita uma mudança neste conceito de um Pai e um Filho e o Espírito Santo. Satanás levou-os um passo por vez para longe da verdade. O emergente conceito da deidade agora era, primeiro, o Pai eterno, segundo, o Espírito de Deus encarnado em uma mãe humana. Isso faz pensar. Terceiro, um Filho divino, o fruto dessa encarnação, a semente da mulher. Mas o diabo não está contente. Ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta.
Por isso ele leva as pessoas para mais longe da verdade ainda. Através de seus mistérios, ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus e o Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles, segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isso significa ignorá-lo, tanto quanto possível, se não totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também, e hoje mesmo na Índia pode-se ver que os templos ao grande Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em número. Uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho, como alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Ísis e Osíris. Na Índia, era Isi e Iswara. Note até a similaridade de nomes. Na Ásia, era Cibele e Déusios. Em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo, assim como na China. Bem, imagina a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Agora cabe-nos descobrir a mãe e o filho originais. A mãe deusa original da Babilônia era Semiramis, que era chamada Réa, nos países orientais. Em seus braços ela segurava um filho, que, embora bebê, era descrito como alto, forte, bonito e especialmente cativante às mulheres. Em Ezequiel 8,14, ele foi chamado Tamos. Entre os escritores clássicos era chamado Baco. Para os babilônios, ele era Ninos, o que explica o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda assim ser descrito como grande e poderoso homem, é que ele é conhecido como filho esposo. Um de seus títulos era esposo da mãe. E na Índia, onde os dois são conhecidos como Iswara e Isi, ele, o esposo, é representado como um bebê ao seio de sua própria esposa. Que este Ninos é o Nimrod da Bíblia, podemos afirmar comparando a história com o relato de Gênesis. Pompeius disse: Ninos, rei da Síria, mudou as antigas maneiras moderadas de vida pelo desejo de conquistar. Ele foi o primeiro que fez guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Síria até a Líbia, porquanto estes homens não conheciam as artes de guerra. Diodorus diz: Ninos foi o mais antigo dos reis assírios mencionados na história. Sendo de temperamento guerreiro, ele treinou rigorosamente muitos jovens nas artes de guerra. Ele sujeitou Babilônia quando ainda não havia a cidade de Babilônia. Assim vemos que este Ninos começou a tornar-se grande em Babilônia, construiu Babel e dominou a Síria, tornando-se seu rei, e depois prosseguiu a devorar outros vastos territórios onde as pessoas não tinham habilidade para a guerra, e viviam de uma maneira moderada, como disse Pompeius. Agora em Gênesis 10, falando do reino de Nimrod, diz: E o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria, e edificou a Nínive, e Calá, etc. Porém os tradutores cometeram um erro ao traduzir a Síria como um substantivo, porque é um verbo, e um caldeu significa tornar forte. Assim é Nimrod, que tendo se tornado forte, ele estabeleceu seu reino, formando o primeiro exército do mundo, que ele treinou através do adestramento e dos rigores da caça, para, além de Sinar, com seu forte exército, e subjugou nações,
e edificou cidades tais como Nínive, cujo nome foi de homenagem a ele. Porque até hoje uma parte principal das ruínas daquela cidade é chamada Nimrod. Uma vez que descobrimos quem foi Ninos, é preciso agora descobrir quem era seu pai. De acordo com a história, foi Bel, o fundador de Babilônia. Agora deve-se notar aqui que Bel fundou-se no sentido de que ele começou este movimento todo, porém foi seu filho, Ninos, que a estabeleceu e foi o primeiro rei, etc. Porém, de acordo com a escritura, o pai de Nimrod foi Cusi, e Cusi gerou a Nimrod. Não somente isto é assim, porém encontramos que Cão gerou a Cusi. Ora, na cultura egípcia, Bel era chamado Hermes, e Hermes significa o filho de Cão. De acordo com a história, Hermes foi o grande profeta da idolatria. Ele era o intérprete dos deuses. Outro nome pela qual ele era chamado era Mercúrio. Leia Atos 14, 11 a 12. Higino diz que acerca deste deus, que era conhecido diferentemente como Bel, Hermes, Mercúrio, etc. Por muitas eras, os homens viveram sob o governo de Jove. Não o Jove romano, mas o Jeová dos hebreus, que antecede a história romana. Sem cidades e sem leis, e todos falando uma só língua. Porém, depois que Mercúrio, Bel, Cusi, interpretou os idiomas dos homens, por isso o intérprete é chamado hermeneuta. O mesmo indivíduo distribuiu as nações. Então começou a discórdia. Vê-se com base nisto que Bel, ou Cusi, o pai de Nimrod, originalmente foi o líder que levou o povo para longe do verdadeiro Deus e, como intérprete dos deuses, encorajou o povo a adorar outra forma de religião. Ele os encorajou a prosseguirem com a torre que seu filho de fato edificou. Este encorajamento foi o que trouxe a confusão e a divisão dos homens. Portanto, ele foi tanto intérprete como semeador de confusão. Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta, e quando os homens foram deidificados pelos homens, é claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora Cusi era chamado Bel, e Bel, na mitologia romana, era Janus. Ele é descrito como tendo duas faces e carregava um bastão, com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamavam de Caos. Assim encontramos que o Cusi da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísta, era chamado Bel, Belos, Hermes, Janus, etc. Entre os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Agora, até este ponto, vimos de onde veio o politeísmo, ou a adoração a muitos deuses. Mas você notou que também encontramos menção de um homem chamado Cusi, a quem foi dado um título de o pai dos deuses? Você notou aqui o velho tema das antigas mitologias de que os deuses se identificam com os homens? É daí que vem a adoração aos antepassados. Portanto, podemos simplesmente examinar a história para descobrir acerca da adoração de antepassados. Bem, foi salientado que Cusi introduziu uma adoração de três deuses: Pai, Filho e Espírito. Três deuses que eram totalmente iguais, mas ele sabia da vinda da semente da mulher, portanto teria que haver uma mulher e sua semente no quadro. Isto foi realizado quando Nimrod morreu. Sua esposa, Semiramis, o deificou, e assim fez-se a mãe do filho, e também a mãe dos deuses. Tão exatamente como a Igreja Romana deificou Maria. Eles alegam que ela era sem pecado e foi a mãe de Deus. Ela, Semiramis, chamou Nimrod de Zoroasta,
que significa a semente prometida da mulher. Mas não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela a que era retratada como pisando a serpente sobre seus pés. Eles a chamaram a Rainha do Céu e fizeram-na divina. Quão semelhante ao dia de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, foi elevada à imortalidade, E agora mesmo, desde setembro de 1964, o Concílio Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui, pois eles preferiram chamá-la Maria, a Mediadora, Maria, a mãe de todos os crentes, ou a mãe da Igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados numa religião, é na religião da Igreja de Roma. Não somente a adoração aos antepassados originou-se na Babilônia, mas também a adoração à natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados com o sol e a lua, etc. O principal objetivo na natureza era o sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor, e afigura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim, o principal deus seria o deus Sol, a quem eles chamavam Baal. Frequentemente, o Sol era representado como um círculo de chama, e logo ao redor dessa chama apareceu uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse um símbolo do Sol e, consequentemente, fosse adorada. Dessa forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era adorado como Deus. Seu trono foi estabelecido. Seus escravos inclinavam-se diante dele. Lá em Pérgamo, ele foi adorado na forma de uma serpente viva, a árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva. Não apenas tinha seduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Mas como Pérgamo se tornou o trono de Satanás, se Babilônia era o trono, novamente a resposta acha-se na história. Quando a Babilônia caiu diante dos medos e persas, o rei sacerdote Atalos fugiu da cidade e foi para Pérgamo com seus sacerdotes e mistérios sagrados. Lá ele estabeleceu seu reino fora do Império Romano e prosperou sob os cuidados do diabo. Este foi um resumo muito breve da história da religião babilônica e sua vinda a Pérgamo. Sem dúvida, muitas perguntas são deixadas sem respostas, e por certo muito mais podia ter sido dito para nos esclarecer. Porém, este não pretende ser o estudo da história, mas sim uma ajuda ao estudo da palavra.